Olá, muito boa tarde. No próximo domingo, João Quintas e Tiago Esteves vão ser ordenados padres no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. E é com eles que queremos hoje antecipar o dia de domingo e propor pistas de análise para a liturgia de um dia que vai ser, por certo, único na história das suas vidas. Diácono João Quintas e Tiago Esteves, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Nós, antes de irmos à análise dos textos, vamos sobretudo ao dia que vocês vivem neste domingo, a ordenação sacerdotal. De que forma é que se prepara nestes dias imediatamente anteriores? De que forma é que fazem essa preparação? Depois do retiro espiritual, estes dias O retiro decorre na semana anterior? O retiro decorre na semana anterior. Procura-se que seja um tempo mais sereno, também de aproveitar esse período mais recolhido, mas natural, com as coisas que temos para fazer no dia-a-dia. A cerimónia em si requer alguma preparação no espaço, nos vários intervenientes na liturgia? Sim, normalmente temos sempre um ensaio, pelo menos das partes que são assim mais extraordinárias, de um dia só, não é? Que só se vive no rito das ordenações e por isso temos a devida preparação no espaço. Acredito que seja também, Diácono Tiago Esteves, a preparação que é necessário fazer também com familiares, com amigos, que enfim, é um dia participado por uma comunidade alargada. Claro que sim, e no fundo é participar de uma grande alegria que se estende e que nos faz reunir com amigos que já não via há imenso tempo, com familiares que vêm de longe, portanto acaba por ser uma grande reunião. E há uma expectativa grande para a chegada desse dia, o dia da ordenação sacerdotal? É, claro que é, depois de 7 anos de caminho no seminário, fora os outros anos, mas claro que é o culminar de uma caminhada, não é? E no seu caso em específico, como é que começou essa caminhada, onde está a decisão? Bom, eu quero acreditar... De forma breve, porque enfim, acredito que a história claro seja longa. Sim, claro que sim. Tal como Jeremias, quero acreditar que desde o ventre da minha mãe que o Senhor já tinha um projeto para mim. Mas claramente na minha vida a história da minha família e do encontro com a fé foi com a minha família. Portanto, digamos que é a família como o primeiro seminário, quase um seminário doméstico, digamos assim, uma igreja doméstica. Depois eu nasci nas Caldas da Rainha e o prior na altura, o cônego Joaquim Duarte, era um homem, digamos, muito convicto da questão religiosa e da questão vocacional, particularmente da questão vocacional, muito sensível à questão vocacional. E eu recordo-me, e isso marcou-me bastante, quando eu tinha 13 anos, ele veio ter comigo e disse-me: "Ó Tiago, tu não queres ser acólito?" E para mim aquilo foi talvez a primeira vez que eu senti que Deus, por meio da igreja, me chamava para algo de concreto. Portanto, no fundo, e a partir daí, essa proximidade, e depois depois mudei-me para Lisboa, onde estou na paróquia de São Jorge de Arroios, e onde continuei a ser acólito, e depois fui chamado para ser catequista. Portanto, no fundo, foi um bocadinho o ser chamado e o responder. Mas realmente Deus chama por pessoas muito concretas. Não me apareceu nenhum anjo, não tive essa graça que Nossa Senhora teve. Mas a partir do serviço como acólito? A partir do serviço. Foi como acólito, como catequista e depois de uma proximidade com a comunidade e com o prior. Mas acredito que há um momento em que é preciso tomar a decisão. Eu quero ir para o seminário. Há um momento que temos de tomar a decisão e todos os dias temos de tomar a decisão. Mas realmente Deus, eu diria que na minha vida posso falar, Deus dá-nos essa capacidade e constrói uma história que nos dá uma base para poder dizer com alguma segurança ou com bastante segurança que o Senhor está do nosso lado. No caso do diácono João Quintas, onde é que está o início da história? O início da história também está certamente desde os primórdios da nossa existência. Mas no meu caso, reconheço que tive assim um percurso não propriamente, podemos dizer, regular de catequese. Claro, vivi os sacramentos do batismo, da Eucaristia, também na paróquia de Queluz, mas depois também tive a possibilidade de ter uma experiência muito particular, também na vivência do Colégio Militar durante 8 anos, e depois a vivência da universidade. Estive no curso de análises clínicas ainda antes de entrar no seminário, e foi sobretudo nesse período em que se colocou a questão.
portanto, esse período da licenciatura, em que me reaproximei da comunidade cristã e aí comecei-me a envolver também na experiência comunitária, não só de acompanhar grupos de catequese, também no grupo de acólitos, e a uma certa altura o meu prior coloca-me esta questão. Se eu alguma vez não me passou pela minha cabeça poder entrar no seminário. E essa questão ficou cá dentro e habitou-me, e essa dúvida foi-se alimentando também no período da conclusão do curso. E aproveitei de certa forma aquele período de 2, 3 anos para maturar essa questão e fui percebendo que essa pergunta não saía cá de dentro e que tinha que arriscar, tinha que aceitar dar este passo de seguir Jesus nesta forma concreta que é o seminário. E fui apresentado ao seminário, o meu parco, na altura Jorge Dias, apresentou-me ao seminário e comecei a fazer um caminho também com o diretor espiritual do seminário. E feitos 7 anos, também estamos aqui hoje. 7 anos de percurso de seminário, mas portanto foi depois da conclusão então de um curso? Sim, concluí o curso de análises clínicas. Para depois mergulhar num saber completamente diferente da teologia, não é? É verdade, é verdade. Houve aí algum tipo de choque, de contraste até na abordagem dos saberes? Não diria, eu diria que acabei por aproveitar, de certa maneira, a bagagem das análises, ou seja, este estilo mais simples, mais sintético, mais analítico, também me permitiu olhar estas questões humanas de outra forma. Ou seja, o percurso no seminário depois é feito de estudo, de um curso superior de teologia e de muito outro estudo ou de muita aprendizagem, não é? É verdade. Há sempre um estudo pastoral que acompanha o estudo académico, não é? Nós na própria universidade não só seminaristas que estudam, portanto temos também outras pessoas, inclusive é gente que não tem fé, mas que é sempre uma oportunidade de questionamento. A vida de seminário, que ferramentas dá para a formação dos futuros sacerdotes? Eu acho que dá muitas ferramentas para a nossa formação. E depois, claro que também cabe-nos a nós saber acolher essas ferramentas. Não é? Mas em 7 anos, as ferramentas que eu destaco, em primeiro lugar, é a vida de oração, a vida comunitária, em que nós experimentamos, e realmente isto é algo bastante único, quer dizer, não é muito comum viverem cerca de 50 pessoas, 50 rapazes juntos numa casa, e isso é algo... Isso acontece no Seminário dos Olivais, aqui em Lisboa. Isso acontece no Seminário dos Olivais, neste caso até é cerca de 60, a contar com os padres. Isso é algo que realmente nos molda, porque aprendemos a ser mais humildes, porque aprendemos a dar espaço ao outro, porque aprendemos a colocar-nos no nosso lugar. Eu acho que isso aí é algo de fundamental na nossa formação de seminário. Trata-se da formação de futuros sacerdotes, no caso da Diocese de Lisboa e também de outras dioceses que estão no caso de outras Seminário dos dioceses. Olivais. Exatamente. Agora, esses 7 anos acontecem dentro de 4 paredes de um seminário ou que contacto existe depois com comunidades, enfim, com a sociedade onde Claro. o padre tem de estar inserido? Não, certamente não será só entre 4 paredes, porque a nossa vocação não é conventual. E, portanto, aquilo que nós temos é logo desde o princípio uma experiência pastoral, por exemplo, no propedêutico, que é logo o primeiro ano, o ano zero, digamos assim. Isso marcou-me profundamente, o poder ir ao Hospital de Santa Maria fazer voluntariado, portanto, estar em contacto com gente numa situação de grande fragilidade, o telhal, e depois estarmos em contacto com as paróquias. Portanto, nós ao fim de semana temos um chamado estágio pastoral, e aí, claro que encontramos com uma outra realidade que não o seminário, e que nos abre o coração, porque realmente, em princípio, será para as paróquias que vamos ser enviados. Acredito que uma das dimensões da formação é, enfim, não só académica, mas também pessoal, é para comentar, para apresentar a palavra de Deus, os textos da Bíblia. Isso acontece, pelo menos, nas celebrações, não é? E acredito que noutras ocasiões. Nesse âmbito também há uma aprendizagem no tempo de seminário? Sim, sobretudo aprender a pregar. Aprendemos fazendo, não é? Porque o próprio seminário também nos cultiva nisso. Sobretudo todas as semanas temos o nosso grupo de partilha da palavra em que treinamos, de facto, e treinamos a pôr o coração também diante dos outros, como é que a palavra também embate connosco, esse choque primário, e depois também
maturamos e ensaiamos como é que eventualmente prepararíamos uma homilia, as palavras-chave que encontramos e de unidade que os textos nos oferecem. Também a partir do que se aprende na universidade acerca dos textos? Sem dúvida, porque o estudo da teologia e neste caso, o estudo da Bíblia, é um estudo que claramente complementa a nossa visão do próprio texto, porque muitas vezes um olhar apenas sobre o texto pode não ir à profundidade daquilo que ele está a falar, não é? Portanto, também apesar de tudo, estes textos... a colocar nos textos, não é? Sem dúvida alguma, há ciência. Nós aqui em cada sexta-feira tentamos fazer um pouco esse exercício, não é? De a partir dos textos analisá-los e comentá-los também. E é esse exercício também que vos proponho que façamos agora nos próximos minutos, olhando os 3 textos que fazem parte da liturgia de domingo, e antes de analisarmos o Evangelho, vamos ouvir esse texto pela voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado. Antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás do manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo sair uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações?" "A menina não morreu. Está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse-lhe: "Talita cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Diácono João Quintas, o que é que nos diz este texto de Jesus e também desse imperativo "basta que tenhas fé", que sempre dirige a quem com ele se relaciona? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que este texto dá-nos muitos elementos. De facto, é uma narrativa bela que podemos ouvir do narrador de São Marcos e que é muito próprio do seu estilo. Portanto, podemos dizer que é um evangelho a correr e que muitas vezes é preciso parar para ver o que de facto o autor nos está a dizer. E tem essa marca muito forte, este texto, que eu queria sublinhar em primeiro lugar, que é o facto de Jesus estar a ensinar na margem do lago e, ao mesmo tempo, ser solícito com quem lhe faz este pedido para ir socorrer a sua filha.
E queria sobretudo destacar isto, que é o Jesus que vem ensinar a todos e, portanto, que tem este carisma universal, que é para todos, mas depois também não despreza a necessidade de cada um. E, portanto, há esta capacidade universal e esta capacidade particular. E entre nós também tivemos a oportunidade também de dialogar sobre o texto e, de facto, chegávamos à conclusão que é um texto também muito sacramental. Ou seja, que podemos olhar para aqui e ver de uma forma narrativa o que é um sacramento. Porque, de facto, é acompanhado de palavras e gestos. O próprio Jesus, quando aquela senhora de fluxo de sangue, a hemorroíça, como costumamos caracterizar, se aproxima, Jesus não quer que aquilo fique por ali, só pelo gesto, não fique só meramente uma magia. E, portanto, quer mesmo saber quem é. E diz-lhe, a tua fé te salvou. Ou seja, dá um sentido àquilo que acabou de acontecer. E, de certa maneira, dá-lhe uma coisa melhor. Ou seja, Jesus, para nós, não quer ser meramente um curandeiro que vem resolver os nossos problemas muito pontuais, mas vem-nos anunciar uma coisa maior, a salvação e, sobretudo, a relação com Ele. Acaba por ser um anúncio também que faz àqueles que estavam por ali a ver o que estava a acontecer, não é? Sim. E, de facto, eu destaco nas duas coisas a questão da fé que falou. Porque é engraçado que, encontrando literatura também do século I e de relatos de curandeiros, Jesus é bastante distinto, porque aquilo que marca a diferença é precisamente a questão da fé. Porque muitos curandeiros faziam uma espécie de curas e não punham este requisito, não é, da fé. Mas Jesus como que olha para o coração da pessoa e como que vê a fé no coração da pessoa. E, portanto, a fé acaba por ser, de algum modo, este requisito. E depois é interessante que há aqui um pormenor dos 12 anos. Por um lado, uma mulher que é hemorroíça desde os 12. Por outro, uma rapariga que morre aos 12. Não é? E isto é interessante porquê? Porque tem que ver, sobretudo, com a questão até o sangue é a vida. Não é? Portanto, temos aqui uma mulher que está a perder a vida e que portanto, é incapaz, nesse sentido, de ter fecundidade, que é algo de essencial desde o Antigo Testamento. E, por outro lado, uma rapariga que morre na flor da idade. Portanto, que morre quando estaria para ser fecunda, porque era uma altura em que eles casavam-se bastante cedo. E realmente também por isso Jesus é aquele que nos vem dar a vida. Não é? Na altura mais crítica da nossa vida, é precisamente aí que o Senhor nos cura. É uma experiência que, por certo, se pode fazer em diferentes circunstâncias, nesse relacionamento com Jesus. Passamos à análise do texto da primeira leitura, do livro da Sabedoria, no capítulo 1. O que nos diz esta sabedoria, desde logo essa afirmação que Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à sua imagem e própria natureza. Em primeiro lugar, este texto, de facto, é de outra ordem, não é? É um texto mais maturado, de facto, e percebe-se, em primeiro lugar, quando lemos, que, de certa forma, está a dialogar com o Gênesis. E está, de certa forma, a sintetizar a doutrina que encontramos lá. Nesse estilo sapiencial, não é? Exatamente, o próprio estilo sapiencial, em que nos fala que, de facto, o homem foi criado à imagem de Deus e, portanto, há uma bondade primária e original. Portanto, quando olhamos para a criação, não olhamos desconfiados, mas acreditamos na bondade primeira que Ele tem. E, de facto, quando olhamos a morte neste texto, olhamos sobretudo a morte num sentido espiritual. Ou seja, a morte quando não há relação com Deus. E, de certa forma, foi bom também. É sempre bom fazer este exercício a partir do Evangelho, porque nos permite olhar esta primeira leitura sempre a partir dele e compreendemos sempre à luz dele. Seu comentário a esta leitura? Sublinho o que o João disse, mas também já agora digo que parece muito interessante que este livro já é mais próximo, portanto, o período da escrita é próximo de Jesus, e é durante um período em que há já uma ocupação grega. Portanto, nota-se aqui a influência do pensamento grego. E no pensamento grego, o princípio das coisas é caótico. E nós temos aqui uma viragem. O princípio das coisas é bom, é bondoso, é ordenado.
não é? E, portanto, isto aqui, de algum modo, é uma resposta também a uma questão do seu tempo. E se calhar agora começávamos a análise ao texto da segunda leitura por si, Diácono Tiago Esteves. Este texto da Epístola de São Paulo aos Coríntios, que mensagem acrescenta na liturgia deste domingo? Este texto é um texto fundamental na vida do apóstolo Paulo, porque um dos grandes desafios de Paulo era criar redes de contacto e fazer uma coleta para Jerusalém. Jerusalém era onde estava a comunidade primitiva e era uma comunidade que estaria em crise, naturalmente, devido a perseguições. Pela década de 40 pode ter havido também uma crise de fome em Jerusalém. E isto pode ter sido também uma forma dele pegar nas comunidades gentílicas e precisamente interpelá-las a ajudar a comunidade de Jerusalém. Mas ele não faz só isso, ele não apela só à caridade, ele diz que o próprio Jesus Cristo, que era rico, fez pobre. Portanto, no fundo, não apenas aproveita isto, digamos, para ajudar a comunidade de Jerusalém, mas diz que isto é algo constitutivo do ser cristão. Olhar para o pobre e ajudar o pobre. Acrescentar a este comentário? Sublinhava também, de facto, esta genialidade de Paulo que de um exercício prático da vida cristã lhe dá um sentido teologal. De facto, este vivermos à imagem de Cristo, que também já encontramos em outras cartas dele, esta dimensão de Cristo que se faz pobre, que se esvazia para nos enriquecer. E acho que é este o sentido também da solidariedade da comunidade cristã, que não se resume só a um local, mas que também olha para os outros locais e que acorre com a sua generosidade. Mensagens que, por certo, vão marcar as celebrações deste domingo, nomeadamente a vossa na ordenação sacerdotal, e que agradeço terem estado aqui no programa Eclésia a antecipar não só as pistas de análise, mas também o que significa este dia no vosso percurso de vida. Muito obrigado e felicidades para domingo e para os dias que se seguem. Muito obrigado. Muito obrigado. E mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.